Os seus dados estão seguros no seu ERP? Tem certeza? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero falar com você sobre uma questão sensível: segurança de dados no ERP. É comum que as pessoas pensem em segurança de dados apenas na sua dimensão técnica e pensar, por exemplo, em temos de nos adequar à LGPD, temos que evitar ataques hacker que façam sequestros de dados, temos que evitar vazamentos de grandes massas de dados obtidos a partir de invasão do nosso sistema. Sim, tudo isso é importante e você tem que ter. É preciso ter um sistema com a segurança adequada, que tenha aquelas regras conforme os protocolos de cibersegurança e que, sobretudo, você se submeta periodicamente a uma auditoria de segurança e a uma tentativa de invasão controlada. Tem muitas consultorias que prestam esse serviço. Eles tentam invadir o seu sistema com a sua permissão para avaliar qual é o nível de vulnerabilidade dos seus dados. Além disso, você tem que se preocupar com uma questão que nós já tratamos aqui também no Mestre do ERP, que é a periodicidade com a qual você testa os seus procedimentos de segurança. Muitas empresas não conseguem resgatar os dados do seu sistema ou os dados do seu backup depois de uma tentativa de ataque, ou depois de um ataque bem sucedido, ou depois de uma pane geral. Porque não testam se o backup está funcionando. Colocam lá o backup no piloto automático e deixa lá. Quando precisa do backup, o backup não está ou não funciona, ou tem uma diferença de versão, ou tem um pequeno problema que impossibilita o retorno dos dados. Se você for à internet, você vai ver. Tem pesquisas que dizem que até 3/4 das empresas não conseguem resgatar a totalidade dos seus dados depois de um ataque hacker ou depois de um problema de segurança. Mas a questão técnica é só uma das dimensões dessa questão. Existe uma outra que é social, que é humana, que é psicológica. A ideia é a seguinte: quem tem acesso aos dados da sua empresa? Quem pode emitir um relatório de clientes? Quem pode emitir um relatório das fórmulas de produção do seu negócio? Quem pode copiar o seu CRM? Muitas empresas abrem mão dessa segurança em nome da comodidade. É lógico que você tem que dar para o seu vendedor um conjunto completo de atributos para ele executar a tarefa dele. É lógico que você tem que dar para o seu analista de crédito o acesso aos dados dos seus clientes. Mas isso tem que ser controlado. E tem que ser controlado em 2 âmbitos. O primeiro âmbito que eu acho que é muito necessário é que você deve fazer a concessão dos dados um por um. Ninguém vai entrar lá e vai ver a lista de todos os clientes com todos os nomes e vai conseguir imprimir um relatório ou gerar uma planilha ou fazer um PDF e enviar isso por e-mail. Isso deve ser uma questão completamente controlada. Sim, a pessoa vai ter acesso, mas imprimir não vai nunca. Gerar um relatório com aquilo? Não! E é por isso que nós já falamos várias vezes sobre isso aqui no Mestre do ERP. Esqueça esse negócio de imprimir, esqueça esse negócio de colocar os dados em um meio físico para ser levado daqui para lá. Não, as coisas têm que estar lá só no ERP. Todo mundo pode ver, todo mundo pode executar. Quanto a transportar isso daqui para lá, é questão altamente sensível. Eu já participei de processos de implantação de ERP, nos quais a grande questão era o sigilo de fórmula. Houve ocasiões em que os colaboradores simplesmente roubaram a fórmula e entregaram para o concorrente, ou criaram uma empresa concorrente com as fórmulas de produção da empresa que eles tiveram acesso no ERP. Então você tem que ter um passo a passo para impedir que a sua fórmula esteja vulnerável. Só o responsável pode saber. Você desenvolve 3 passos. Quem tem domínio do primeiro passo não sabe o segundo e terceiro. Quem tem o domínio do segundo não sabe o primeiro e o terceiro. Quem tem domínio do terceiro não sabe o primeiro e o segundo. Então, quem recebe as matérias-primas sabe quais são as matérias-primas. Mas essas matérias-primas são trocadas de nome, trocadas de rótulo, trocadas de código de barra. E aí quem faz a receita e sabe as métricas, quanto vai
de cada matéria-prima em cada processo não sabe qual é a matéria-prima e não sabe qual é o produto acabado. Quem sabe qual é o produto acabado não sabe qual é a matéria-prima, porque isso só o primeiro da cadeia sabe. E não sabe quais são as proporções, porque isso só o segundo sabe. O outro problema é que às vezes você não tem um processo que garanta o sigilo de fórmula, e aí você perde uma oportunidade de terceirização, uma oportunidade de white label, uma oportunidade de entrada num varejo grande, porque já aconteceu isso e eu já vi muitas vezes. Um grande cliente pede que você apresente um processo de produção para terceirizar a produção dele, ou para fazer a marca própria dele. E você não tem sigilo de fórmula, você não tem segurança de dados e você perde uma grande oportunidade de ganhar mercado, perde uma grande oportunidade de aumentar o seu volume, perde uma grande possibilidade de colocar uma tecnologia inovadora no seu negócio porque você não tem um processo e porque você não tem segurança de dados. Então, é preciso ter em mente essas duas circunstâncias da segurança de dados. O aspecto técnico, do qual você não pode abrir mão, e o aspecto social, humano, negocial, transacional, que também tem que fazer parte das suas reflexões a respeito de segurança de dados. Inclusive, implicando em certas camadas de proteção que não tem nada a ver com o técnico e não tem nada a ver com o processo. É simplesmente fazer com que seus colaboradores assinem um contrato de confidencialidade em que você deixa explícito o quanto é importante para a sua empresa que a pessoa seja confiável. E o quanto você se dispõe a ir às últimas consequências no caso de um vazamento, de um roubo, de uma negligência. E você? Já passou por problemas com segurança de dados? Você tem alguma boa ideia a esse respeito? Manda aqui seu comentário para nós, vamos conversar. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e aguardo você. Damas e cavalheiros, muitas pessoas têm me solicitado um curso de ERP. Um curso em que eu fale a respeito do que levar em consideração para contratar um ERP, o que levar em consideração para implantar, como fazer. Eu e a minha equipe estamos desenvolvendo um curso que vai ser lançado no final desse ano, ou no máximo no começo do ano que vem, e vamos fazer um lançamento. Se você quiser se colocar numa lista de espera, clica aqui, ó. Quem se colocar na lista de espera vai ter duas vantagens. Nós vamos dar um desconto para a aquisição do curso e você pode colocar a sua pergunta, a sua preocupação. Isso vai fazer parte do conteúdo do curso. Eu aguardo você. Nos vemos em breve.